Bom dia, amigos. Eu vou contar o que aconteceu com um conhecido meu. Vocês vão ficar de... Ele queria se atirar embaixo de um ônibus. Eu falei, olha, você faça isso, pô. Isso acontece com quem está vivo. Inclusive, esse vídeo vai se chamar Essas Coisas Acontecem com Todo Mundo. Basta estar vivo. Vai fazer o quê? Vai ser por causa disso? Eu vou contar para vocês o que aconteceu com ele, tá? Ele trabalha numa... coitada, ele compra bilhete de loteria uma vez por mês. Eu compro também. Eu compro bilhete de loteria. Eu nunca ganhei nada. Eu vou contar o que aconteceu com ele. Eu também escolho o número na vitrine e falo para a pessoa, me dá os 30, 47, e ele vai e pega, né? Ele faz a mesma coisa, eu aprendi com ele. Ele foi numa casa lotérica de bilhete, vende bilhete. Ele viu um número na vitrine, com aqueles monte de bilhete. Ele viu o número, entrou lá dentro e falou, eu quero esse número. Olha o que aconteceu. Olha, vocês nunca vão imaginar que eu vou falar. Vocês nunca vão imaginar o que aconteceu. Ele falou, eu vou me atirar embaixo de um ônibus. Por causa disso, rapaz. Por causa de uma bobagem, que nada. A tua vida é... Agradeça a Deus por você estar vivo, estar respirando, estar andando, estar correndo, estar olhando, estar sentindo. Agradeça a Deus, rapaz. Que coisinha, vocês são um cagão, falei. Olha o que foi. Ele falou pro dono da lotérica, eu quero aquele número lá. Ele foi e pegou, né? Ele pegou o número. Olha o que aconteceu. Vocês nunca vão imaginar. O dono da lotérica deu na mão dele. Ele compra bilhete inteiro. Eu também compro inteiro, uma vez por mês, R$40. Um bilhete inteiro. O dono da lotérica veio e deu para ele. Ele falou, aqui só tem 5 pedaços, parece que tem 12, né? Ou 10 no inteiro. Ele pegou na mão e falou para o dono da lotérica, só tem 5 pedaços? Eu quero o bilhete inteiro. O dono da lotérica falou para ele, eu tenho o bilhete inteiro. Isso era na quarta-feira. Esses 5 pedaços é para hoje, para quarta-feira. Ele foi e pegou o bilhete inteiro, só que é para sábado. Ele pegou e comprou o bilhete para sábado. Ele não quis os 5 pedaços, que era para quarta-feira. O mesmo número. Eu não sabia que vendia o mesmo número. Eu não sabia dessa. Quarta-feira vende o mesmo número do que o sábado. Para mim foi novidade. Inclusive eu vou falar onde eu compro para ele me orientar, né? Quarta-feira tem o mesmo número, 140007. Sábado tem o 14. Então ele deu o bilhete na mão dele, né? Quando ele olhou, ele falou, aqui só tem 5 pedaços. Eu quero inteiro. O dono da loja foi lá e pegou, esse aqui é inteiro, mas só que é para sábado. Esses 5 pedaços é para quarta-feira. O mesmo número, eu não sabia disso. Que eles fazem o mesmo número, eu não sabia disso. Eu vou saber isso aí. Será que é manobra? Difícil dar outra vez, já é difícil dar um número. Agora, o mesmo número, quarta e sábado, eu não sabia disso. Eu vou procurar saber com autoridades aí, vou procurar saber, vou ver isso aí. Vai dar na quarta-feira dá 1400, sábado não vai dar 1400. Por que eles fabricam? Por quê? Eu não sabia disso, eu vou saber. Olha o que aconteceu, gente. Ele não quis o de 5 pedaços. Ele falou, não, eu quero inteiro. Parece que é 10 pedaços. Eu tenho aí para sábado. O dono da casa pôs na vitrine os 5 pedaços. Falou, ela está aqui, ó, inteiro. Só que esse é para sábado. Aqueles 5 pedaços é para quarta. Ele comprou o bilhete inteiro para sábado, mesmo número. Gente, na quarta-feira deu o número dele. Por isso que ele falou, eu vou me atirar embaixo do ônibus, eu perdi uns 50, 60 mil reais, ia ganhar. Entendeu? Ele ficou com o bilhete inteiro para sábado, aqueles 5 pedaços era para quarta-feira, o número que ele tem deu na quarta-feira.
Que coisa, é para você tirar embaixo de um ônibus mesmo. Imagine se é o bilhete inteiro, 500 mil reais. Eu preciso de 50 mil, não preciso de 500 mil, eu preciso de 50 mil. Minha mulher fez, eu fiz o inventário, dívida de reforma, eu estou no banco pagando os empréstimos, mas não faz mal. Deus me ajuda, eu sei que me ajuda. Ele ficou com o bilhete inteiro, o dono falou, só que esse é para sábado, mesmo número. Deu na quarta-feira, ele ia pegar um prêmiozinho daqueles 5 pedaços. Eu vou me atirar embaixo, por causa disso, é fraco de cabeça, rapaz. Então, essas coisas acontecem com todo mundo. Todo mundo. Esse é o vídeo de hoje. Loteria, né? Passou uma mocinha aí e uma barata, pá! Oi, uma barata! Peguei e falei, mocinha, faça favor. Aqui na porta da minha casa. Oi, uma barata! Peguei e chamei ela. Eu vou contar para vocês. Eu não sabia disso. E eu era da Sabesp. Mas eu não sabia dessas coisas. Eu não tenho nada a ver com água, luz. Eu era o cara da Sabesp. Então eu chamei ela e falei, mocinha, faz favor. Você falou uma barata. Sabe onde elas estão? Está embaixo dos nossos pés. Viu? Elas estão embaixo dos nossos pés. Tem uma infinidade de barata, e rato e cobra embaixo dos nossos pés. Aqui, na nossa casa, hoje eu matei 8 no quintal. É do ralo, dos bueiros aí. Só que elas se viram de cabeça para baixo. Eu não sei por que elas ficam de cabeça para baixo. Algumas vivas e outras mortas. Eu não sei por que eu vou saber isso aí com um cara especialista em zoonose. Por que a barata fica cabeça para baixo? Eu não sei. Eu vou procurar saber. Põe na mala mais um conhecimento. Eu vou procurar saber. Então eu falei para ela, expliquei. Eu vou contar para vocês. Quando eu era da Sabesp, eu ia para Penha, né? Itinerário. Penha, bairro, Penha, todas essas coisas. Eu fazia 5, 6, caro da Sabesp. E eu vi uma S10 parada na Marginal, né? Peguei, parei atrás do carro da Sabesp, parei o meu carro, azul, porta azul, 4207. Eu ia para a Regional da Penha. Eu parei atrás lá, para conversar. E eu vi uns 4 peão da Sabesp com o pé na parede, encostado na parede. Falei, o que é? Inspetor, bom dia. Que é? Os 4 patetas aí, brincando, né? Ele falou, inspetor, dá uma olhada na Marginal. Peguei e olhei. Gente, quando eu olhei na Marginal, eu falei, o quê? Pintaram o asfalto de marrom? Ele falou, não, são baratas. Aos bilhões, eles abrem a tampa do bueiro, que fica no meio da rua, eles abrem a tampa para descer na galeria, milhões de barata. Eu olhei aquilo e falei, pintaram o asfalto de marrom? Engraçado que elas foram tudo numa direção só. Eu não vi uma barata que veio ao contrário. Que coisa, elas andaram tudo junto. Mas bilhões de barata, por isso que eles estavam encostados na parede, né? Então eu falei para eles, quando é que para isso aí? Eles falaram, nós não sabemos. Quando sair, não sair mais, como nós vamos descer cheio de barata subindo. Onde elas foram, essas baratas, hein? Foram para os bares, foram para as casas. Hoje tinha 8 aqui. Eu tenho um bueiro aí perto. 8. Então eu falei para a mocinha, né? Você desconhece, né? Gente, eu falei da corrida ontem, né? Já tem gente metendo o pau em mim. Gente, o que eu falei das corridas é a minha opinião. De um velho bobo aqui. É uma opinião minha que eu falei das corridas. Eu acho que é isso aí. Usa o dinheiro para as instituições de caridade, esses milionários, não para se destruírem. É a minha opinião. Eu tenho que dar minha opinião. Eu tenho esse direito de dar. É a minha opinião, gente. Respeita o velho.
É a minha opinião. Ontem quase que eu apanhei no ponto de táxi aí. Então, é assim. Eles tiram a tampa do bueiro, esperando perguntar quando é que para. Eu falei para os peão, quando é que para isso aí? Eles falaram, a gente não sabe. Milhões de barata. É só abrir a tampa. Engraçado que eu fiquei olhando, eu não vi uma para cá. Todas elas na mesma direção. Você não via o asfalto? Você não viu o asfalto? Por isso que estão encostados na parede para esperar cada uma, não? Eu vou contar umas coisas. Hoje é curiosidade. Eu estava com o carro da Sabesp, eu fui lá para Salesópolis ou Guararema. Salesópolis é onde nasce o Rio Tietê. Eu fui lá na nascente do Rio Tietê. O engenheiro me levou. Aqui nasce o Rio Tietê. É uma bica. Vocês vão lá visitar? Vão visitar. Isso é coisa nossa, né? Então eu estava indo para Guararema ou Salesópolis, com o carro da Sabesp. Era a frota azul, né? E eu vi na estrada de terra, eu vi uma cobra vermelha e preta, tamanho médio, tamanho. Eu vi a cobra vermelha e preta e eu podia desviar dessa cobra. Não, eu fiz questão de passar em cima dela. Eu passei em cima dela e ainda dei marcha ré para passar mais. Bom, chego na residência de obras para fiscalizar o carro dos engenheiros. Comentei com o engenheiro, né? Ele falou, Ulisses, que cor é? Eu falei, é vermelha e preta. Ele falou, Ulisses, eu tenho uma cobra dessa. Ela é a falsa coral, Ulisses. Eu tenho uma cobra em casa dessa daí. Ela é dócil. É a falsa coral. Quando eu entrei em casa com essa falsa coral, minha mulher saiu correndo na cozinha que eu morri de rir. Hoje ela me conhece, dócil. Eu sinto até hoje esse erro que eu fiz. Até hoje eu tenho uma consciência pesada de eu ter feito uma coisa dessa com um animalzinho inocente. Ulisses, isso aqui só dá a falsa coral, ela não faz até hoje. Eu juro por Deus para vocês, até hoje eu sinto que esse erro que eu fiz dos animais, né? Dos animais. Os animais são espetaculares, são espetaculares. E então é assim. Eu, com o carro da Sabesp, eu parei num posto que tinha loja lá, que vendia, antigamente não falava essa frescura, conveniência. Era um barzinho do lado do posto, não tinha conveniência, tudo coisa moderna. Eu fui tomar um café, parei, né? E eu vi, falando dos animais, eu vi um camarada de terno, chapéu, brigando eu falei, você é o gerente? Quando ele saiu, eu fui falar, você é gerente do posto? Ele falou, não, eu sou frentista. O que houve? Ele falou, não, esse homem aí, ele é assim mesmo, ninguém gosta dele aqui. Quando ele entra com o carro dele, um foge para lá, outro foge para cá, ninguém gosta desse homem, ele é fazendeiro aqui, tem fazenda aí. Ninguém gosta dele. Eu falei, o que houve? Ele falou, ele tá brigando comigo por causa de troco, na época não tinha maquininha. Ele tá brigando por causa de troco. Tá brigando por causa de troco. Só por causa disso? Ninguém gosta. É um autoritário. Tem gente assim. Tá cheio. Aí o frentista do posto fez. Ninguém gosta desse homem aí. Sabe o que aconteceu? Falando nos animais, nas aves, o dono do posto, ele tem um urubu de estimação. Um urubu de estimação. Ele cismou com o urubu cismou com ele, foi isso que eu falo, as aves, o cachorro, o cavalo, que tem contra o ser humano, a gente não sabe o que um cachorro... Bom, eu simplificando, ele viu o urubu na marquise do posto, sabe o que ele fez? Ele tirou o revólver e matou o urubu, viu? Não é um... que vai xingar esse homem aí? Não precisa nem xingar. Ele matou o urubu, estimação do dono do posto de gasolina. Ninguém gosta desse homem. Ele entra com o cara, os caras fogem, um para lá, outro para cá.
E é assim, né? Ele tirou o revólver e matou o urubu. Tem um amigo, falou, Ulisses, vamos até o sítio? Vamos até o sítio, Ulisses. Ulisses, vamos comigo, vamos até o sítio, aposentou, está vagabundo agora, vamos até o sítio. Nossa, ele tinha um Ford 57, 4 portas, prata, lindo carro, devia ter comprado esse carro, hein? Um avião. Bom, no sítio, ele falou, Ulisses, eu tenho um cavalo, conversando isso aí, conversando de animais, de cachorro, conversando. Ele falou, eu tenho um cavalo, eu criei esse cavalo aí. Quando eu venho para cá, o empregado solta ele, porque ele começa a dar coice, ele fica impaciente, ele vai me quebrar a cerca, o empregado solta. Ele sabe que eu venho vindo a 10 quilômetros, 10, 15 quilômetros. Ele sente o cheiro, sei lá, o faro, sei lá. O cavalo fica impaciente. Um empregado, não era um sítio de rico, não. Um lutador, coitado, tinha uma firminha aí. O empregado solta o cavalo, porque vai quebrar a cerca lá. E ele sabe onde ele vai? Ele vai na porteira, ele fica na porteira, ele fica me esperando, né? E eu estava com ele, né? Ulisses, você é vagabundo, vamos passear. E ele estava falando, o dono do sítio, estava falando, né? Eu criei esse cavalo, né? É a minha adoração, ele me conhece, ele... nós vimos a porteira, lá está ele, lá, estava esperando. Aos 10 quilômetros ele já sente o faro. Eu acho que é faro, só pode ser eu não sei. O que é? Eu não sei, vocês me explicam. E ele falou, olha ele lá, estava lá na porta da porteira, né? Bom, chegamos, né? Ele desceu do carro, abriu a porteira, né? O cavalo já começou, né? E, com o pé, né? Com a cabeça, com o rabo, né? Deve ser contentamento, tristeza que não é. Não, entramos no sítio. O cavalo veio atrás do carro. Você não atropela ele? Ele falou, se ele passar na frente do carro, eu paro, porque eu já conheci gente que matou o cavalo. O cavalo andar na frente do carro, tudo, de repente, não sei o que, o cavalo tropeçou, o dono passou em cima. Mas ele vem atrás, ele vem galopando. Eu olhava para trás, eu via ele, ele vem vindo, que gracinha, né? Uma graça, viu? Uma graça. Bom, entramos. Ele foi para a sala, do sítio, abriu a janela da sala para tomar ar. Ulisses, abre aquela janela lá. Isso aqui precisa tomar ar. Não, embolora tudo. Ele abriu a janela, o cavalo estava lá com a cabeça na janela por fora, que era mais alta. O cavalo estava lá, na janela da sala. Aí o primo não é primo, ele era sobrenome primo, não é primo, é sobrenome dele. Ele pegou, abriu um pacote e falou para mim, Ulisses, olha lá, o primo, não é meu primo, é o sobrenome. Ele está com a cabeça lá, ele falou, sabe o que ele quer? Sabe o que ele quer, Ulisses? Bolo de fubá. Aí ele pegou, abriu o bolo, deu um bolo inteiro por na janela. O cavalo pegou o bolo com a mão, com a boca, e saiu correndo, né? Contente. Sabe o que ele quer, Ulisses? Bolo de fubá. Que coisa, não? Que graça, né? Esse cavalo foi picado por uma cobra, por falta de conhecimento do caseiro dele, que não era caseiro, era uma coisa simples, ficava na casinha lá. Falta de conhecimento, morreu por falta de socorro. Eu chorei uma semana, e chora mesmo, hein? Eu conheço o dono que perdeu o cavalo aí e ficou quase doente. Ficou quase doente. Bolo de fubá ele quer. Olha o que aconteceu comigo, olha o que aconteceu comigo, olha. Presta atenção para vocês verem como são as coisas. Presta atenção. Eu morava no prédiozinho aqui, 3 andares. Eu morava no terceiro, né? Um gato miou a madrugada inteira, né? Tem gato que fica... Mas tem gato que parece um cantor de ópera, forte. A madrugada inteira, né? Eu falei, eu vou subir no telhado.
Minha mulher falou, não sobe, tá garoando, as telhas estão molhadas, não sobe, não, deixa clarear. Bom, tudo bem. Clareou o dia. 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, olha o que aconteceu. Olha só, para vocês tomar cuidado com as coisas, com as atitudes. Tomem cuidado. Por isso que eu falo, use o cérebro. Os olhos é a cabeça. O cérebro, sempre usei o cérebro. Eu fui ensinado assim, desde a General Motors. Eu fui ensinado na General Motors. Eu devo a General Motors. Então, 6 horas da manhã eu levantei. Não tinha dormido direito, né? Tiro as telhas. Minha mulher falou, Ulisses, está molhado, você vai quebrar as telhas. Eu falei, não faz mal, eu conserto. Abri 4 telhas, 5 telhas e saí. Quando eu saí, eu vi um gato com uma fitinha no pescoço, um gato, né? O cara do fundo da janela abriu a janela e falou, dá uma paulada nesse filho da... Dá uma paulada nesse filho, não dormi nada. O outro falou, joga ele daí de cima para baixo, joga essa merda aí. Gente maldosa, né? E se o gato caiu lá, coitado? E se o gato eu não sei. Joga ele daí de cima, joga lá para baixo. E tinha uma pessoa que eu olhei na janela de idade. Ele quieto lá. Quieto, não falava nada. Olha o que aconteceu. Olha, gente, por isso que eu falo, vocês tomam cuidado nas atitudes. Vocês usam o cérebro. Vocês pensam antes de agir. Pensa. Não toma atitude por emoção. Pensa. Um lá, eu não dormi nada, por causa desse filho. O outro, dá uma paulada nele, o outro, joga essa porcaria lá para baixo, joga lá para baixo. E tinha um na janela que eu olhei de relance, mas não reparei. E não falava nada. Fiquei quieto lá. Peguei o gatinho, estava com uma fita amarela, vermelha, no pescoço, né? Um gatinho, né? Eu peguei ele com a mão, ele veio, né? Ele veio devagar. Eu peguei ele pelo peito, né? Segurei, me sujei todo, as telhas estavam sujas, me sujei, tive que tomar banho, não faz mal. Peguei o gatinho, desci com ele na escada, dei leite para ele, né? Ele me olhava como se falasse, né? Obrigado, viu? Não sei. Aí eu dei leite e minha mulher falou, não dá leite aí não, põe num pires, coitado, põe num pires. Bom, ele tocou a campainha. Olha, gente, por isso que eu falo, vocês pensam antes de agir, para tudo. Pensa, usa o cérebro, não os olhos. Os olhos é a cabeça. O cérebro é diferente. Olha o que aconteceu. Tocou a campainha. Minha mulher falou, Ulisses, tem um senhor aí. Podia descer aí aquele moço aí? Eu desci. Gente, ele falou assim, muito obrigado pelo que o senhor fez, viu? Falei, por quê? O senhor pegou o gatinho com carinho, muito obrigado. Por isso que eu estava lá olhando, eu estava esperando para ver o que o senhor ia fazer. Dá uma paulada nele. Imaginou se dá uma paulada no gato? Ele falou, o gato da minha neta, muito obrigado pelo que o senhor fez. Por isso que eu não falava nada. Porque eu estava esperando ver o que o senhor ia fazer. Olha, se eu jogo o gato lá de cima, eu ia preso. E, muito obrigado, ele pegou o gatinho, me deu o cartão, juiz de direito da comarca, não sei de onde, do Rio dos Partos, era um juiz de direito. Ele estava olhando, por isso que eu não falei nada, eu estava esperando para ver o que o senhor ia fazer. Olha só, gente, por isso que eu falo, vocês tomam cuidado. Joga para fora, dá uma paulada nesse gato, não dormi nada. É da minha neta. O gatinho é da minha neta.
e levou o gatinho embora. Viu? Era um juiz de direito. Ele agradeceu a minha atitude, tá vendo? Agradeceu, obrigado pelo que o senhor fez. Por isso que eu não falei nada. Eu estava exatamente observando o que o senhor ia fazer. Olha se eu dar uma paulada no gato, hein? Viu? Por isso que eu falo, toma cuidado. Outra coisa que eu vou contar para vocês. Eu tinha um carro meu, pus na porta de casa e estava funcionando o motor. Deixei o motor ligado para funcionar o motor. Eu não usava esse carro, estava funcionando. Eu sentado dentro do carro. O motor ligado. Eu vi na frente do carro, pôr as duas mãos no capô, nas duas mãos, na frente do carro. Na frente do carro. Eu peguei e olhei pelo retrovisor, eu vi uma mocinha atrás. Uma mocinha assustada, uma estudante. Eu falei, ele está tentando, sei lá, ele quer pegar ela, sei lá, ela assustada lá atrás, branca, e ele lá na frente do carro, para lá e para cá, né? Para lá e para cá. O meu vizinho, que era um advogado, a gente fica assustado, né? Quem que tá pegando, sei lá, o que a gente pensa, um parar, sei lá. Ela assustada, ela estava branca. Pelo espelho retrovisor eu vi ela atrás do carro, se escondendo dele, né? E ele lá, né? O meu vizinho, ele era advogado, mora em frente, ele saiu com o revólver na mão. Quando ele saiu com o revólver na mão, ele atravessou metade da rua, eu fui nele, agarrei na mão dele com o revólver para baixo, para, ele com o revólver na mão, para, né? O camarada foi embora, um garoto gordo, né? Meio gordo, ele desceu, eu fui na menina, coitada, ela estava branca, pálida, de medo, né? De medo. À noite, toca a campainha. À noite tocou a campainha. Minha mulher falou, você anunciou o carro? Eu falei, não, tem uma pessoa que fala com você aí. Peguei e desci. Ele falou para mim, boa noite. O senhor puxou o revólver? Foi o senhor que puxou o revólver? Eu acabei de falar isso aí. Não, senhor, não fui eu, mas não falei nada, fiquei quieto. Quando eu vi a viatura da polícia encostar, a Rural Willis, olha só, foi esse camarada aí, ele mora aí em frente, aí, viu? Ele mora aí em frente. Ele falou para mim, foi o senhor que puxou o revólver? Ele é meu filho, ele não faz nada, ele só assusta. Ele é retardado mental. Ele não estava tentando pegar a menina, ele estava assustando. Ela se assustou por ele ser gordo, doente, acho que se alimenta bem, acumula gordura. Viu, gente? Você já imaginou ele dar um tiro no rapaz? Advogado, cheio de vento, cheio de lei. Outro também tem lei. Ele age em cima dos direitos de um, o outro tem os direitos dele também. Cada um tem os seus direitos. Direito é igual para todos. Meu professor de faculdade falava, direito é escrito com linhas tortas. E é mesmo. Eu não quero falar, eu vou parar por aqui. É melhor parar por aqui. Falar de advogado, é melhor parar por aqui. Eu tenho 3 anos de direito, eu desisti. Umas coisas que eu vi no fórum lá, eu peguei e falei, isso aqui não é para mim, química é diferente, eu vou ficar com aqui. Bom, é melhor eu parar. Para. Ele veio, ele falou, foi o senhor que puxou o revólver? Ele é meu filho, ele é retardado mental, ele só assusta. A menina, coitada, estava pálida para vocês subir, dar leite, dar água, ela estava branca, de medo, né? Acho que ele correu atrás dela na rua,
E ela se escondeu, atrás do carro, ele na frente. E quando eu falei para ele, não senhor, não fui eu não. Mas quando a viatura encostou, a veraneio da polícia, aí eu me abri, eu falei, olha, foi aquele vizinho meu lá. O vizinho viu, ele viu, sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Para fugir do flagrante, porque ele ia ser detido. Primeiro é detido, depois é preso. Ele ia ser detido. A viatura encostou, era um militar também. Sabe o que ele fez, o advogado que estava pulando pela janela? Quando o cara atravessou para tocar a campainha, ele fugiu pelos fundos. O advogado fugiu pelos fundos. Sabe por que ele fugiu dos fundos? Para escapar do flagrante. Da detenção e cadeia. Flagrante. Primeiro é detido. Ele fugiu. Quando eu segurei a mão dele, né? Você já imaginou ele dar um tiro no rapaz? Era um retardado mental, gente. Você já imaginou? Né? Segurei a mão dele para baixo com força para ele não levantar. O braço segurei com força, que eu tenho defesa pessoal, né? Primeiros socorros também. As multinacionais me ensinaram primeiros socorros. Eu tenho muita coisa para falar. Muita coisa. As multinacionais, primeiros socorros. Então, tá vendo? Por isso que esse vídeo aí vai se chamar isso aí. Isso acontece com qualquer um. Ele ia ser detido. Então, gente, por enquanto é só isso. Tem muito mais coisa, eu vou falando devagar. Eu quero explicar da corrida de automóveis que eu falei, né? O outro falou, quem falou que automóvel é feito nas pistas de corrida que desenvolve, não desenvolve nada. Porque as fábricas de automóvel, eles têm a pista deles. A General Motors tem a pista de testes, tem os rolos que chama, que vira os carros sem andar. Como é que chama isso aí? Eu vou lembrar de tudo. Não precisa, eles têm. General Motors tem, a Ford tem, são pistas de testes e desenvolvem as colisões também, eles. Então não precisa corrida de automóvel. Então esse vídeo vai chamar essas coisas, acontece com todo mundo. Então, gente, muita atenção, certo? Usa o cérebro quando vai tomar atitude e não age com emoção. Sempre pense. Então o que eu falei das corridas é a minha concepção, a minha. Vocês tiram as conclusões. Um bom dia para vocês. Rosana,